E hoje a gente está falando sobre crimes digitais aqui no Entrevista 013. Lembrando aí que no Brasil existem associações criadas para difundir a importância de aprimorar aí a segurança cibernética. A Associação Nacional de Crimes das Vítimas de Internet, fundada em 16 de julho de 2019, tem como principal objetivo garantir que sejam implantadas medidas mais eficazes no combate aos crimes digitais aí pelo poder público. E a gente conversa agora com a vice-presidente dessa associação, a Tanila Savoy, para entender aí quais são os cuidados e quais são as principais reivindicações da associação e como que elas têm sido aceitas aí pelo poder público. Tanila, muito obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Queria que você explicasse para a gente na prática como é que é a atuação da Associação Nacional de Crimes das Vítimas de Internet. Como é que, na prática, ela consegue mobilizar o poder público? Como é que, na prática, ela consegue ajudar essas vítimas? A associação ela foi criada, como você disse, em julho de 2019 e, com isso, a gente consegue mais legitimidade. A gente, por exemplo, faz denúncias frente ao Ministério Público, de acordo com os estados onde a gente detecta esses possíveis crimes que estão acontecendo, e com isso a gente consegue uma maior abrangência do poder público. Porque eu e Yolanda, a presidente, nós somos advogadas e atuamos no contencioso na parte do direito digital. Mas, enquanto associação, a gente consegue essa maior abrangência e a gente consegue também amparar melhor essas vítimas. A gente não depende apenas do contencioso, a gente consegue fazer um trabalho anterior a isso. E quais são os tipos de casos que vocês da associação mais recebem? A gente recebe muitos golpes de dinheiro às vítimas. É bom também que a gente mencione o seguinte: esses golpes que a gente fala muito, que a gente é procurada para mencionar, nada mais é do que crime. Então, os golpes, eles são atos criminosos praticados no meio cibernético contra os usuários de internet. Então, por exemplo, o golpe do Pix é um ato criminoso. O cyberbullying contra jovens e adolescentes que saem das salas de escola, né, e vêm para o âmbito da internet. Os crimes de ódio, troca de imagem. Então, a gente tem muitas reclamações desse tipo. As pessoas divulgam imagens que não são verdadeiras. Hackers, perfis hackeados, sequestro de dados. Então, tudo isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Não é correto, mas é comum. Tanila, bom dia. Gustavo Silva aqui também no comando do Entrevista 013. A gente tem que lembrar também de que a gente precisa incentivar essas pessoas a irem atrás dos seus direitos, a procurar as delegacias, a procurar ajuda, porque, como comentamos aqui no bloco anterior, algumas pessoas, às vezes, elas ficam receosas, com medo de que esses crimes, de que o que elas estão passando nas redes sociais, na internet, que isso não vai ser resolvido, que eles não vão encontrar a pessoa que esteja fazendo esse mal contra elas. Sabe, Gustavo, é muito importante a sua colocação também para conscientização das vítimas, porque nada mais é aquele que sofre o ato criminoso via internet, ele é uma vítima. E é por isso que a associação foi criada, para essa legitimação. Então, sim, ela precisa ir até uma delegacia. A gente tem várias delegacias que amparam os crimes cibernéticos, bem equipadas, com profissionais capacitados que conseguem dar esse primeiro suporte, inclusive com quebras de sigilos via judicial, mas na delegacia.
E essa cooperação que a associação ela faz, ela de certa forma também ela ajuda para que as vítimas se fortaleçam, porque é muito difícil a gente conseguir também que essas vítimas tenham essa força e procurem os seus direitos, porque primeiro vem a vergonha de ter caído num golpe, num ato criminoso. E é muito importante essa conscientização. Ela é uma vítima e ela não pode ser revitimizada pela sociedade e pelos órgãos públicos. Ela precisa ser amparada e precisa ter forças para conseguir buscar os seus direitos. E dentro do dia a dia de vocês, o que vocês observam que mais tem sido recorrente de denúncias que chegam na associação? E quais são os crimes que mais têm deixado as pessoas abaladas, no sentido de... Tem muitas pessoas que sofrem o bullying por meio da internet, por meio das redes sociais, adolescentes, a gente vê isso com muita frequência. E muitas vezes esses adolescentes eles não têm estrutura para lidar com essas situações. Então eu estou imaginando aqui que essa questão do bullying pelas redes sociais, ele seja muito impactante para os adolescentes. E eu queria que você mencionasse, assim, dentro da experiência, alguns exemplos de casos nos quais vocês observam que realmente houve um abalo, uma questão mais grave psicológica por conta desses crimes. Assim, queria que você trouxesse exemplos mesmo para a gente ter visibilidade. O que acontece é o seguinte, no começo da sua pergunta você mencionou... me perguntou quais são os crimes que mais acontecem e que abalam. Sem sombra de dúvida, são os crimes patrimoniais que eles vêm para a associação numa grande quantidade. Então, são crimes que deixam as pessoas vulneráveis com relação ao dinheiro. Elas perdem dinheiro, elas transferem quantias que muitas vezes elas não têm para esses criminosos. E eles são praticados de várias formas e com quantias elevadas e significativas. O que abala muito essas pessoas é quando essa quantia ela é destinada aos criminosos, aos golpistas, e está envolvida por sentimentos. Então, o que ficou... É quase que um apelido, né, que acabou sendo mencionado, o tal do golpe do amor, que são esses atos criminosos que ferem não só o patrimonial dessa vítima, mas também o sentimental. Então, essas vítimas, elas acabam sendo vulneráveis e sofrendo de várias formas, tanto no âmbito patrimonial quanto no emocional. Isso é o que mais abala, porque não é só a perda do dinheiro, mas toda aquela expectativa de construção de família, de um grande amor e tal. Então isso é muito triste e a gente tenta de alguma forma minimizar com a descoberta de quem são esses criminosos e o restabelecimento dessas quantias que essas vítimas acabam perdendo. Com relação ao cyberbullying, é muito grave. Os pais eles precisam ficar atentos ao ambiente cibernético onde essas crianças, esses adolescentes, eles estão envolvidos, porque muitas vezes acaba se levando esses jovens a um fim drástico, porque eles têm a internet como algo muito natural deles, mas eles não têm a maturidade para conseguir desvendar e se desvencilhar do dano que pode ser causado. Então, é muito grave, os pais precisam ficar atentos com barrar mesmo vários sites e nas redes sociais tem que também fazer essa limitação de acesso, porque isso interfere de uma forma muito triste na vida desses
jovens. Sem dúvida. Tânila, olha, muito obrigada pela participação, pelas informações tão relevantes e esclarecedoras que você trouxe aqui para o nosso Entrevista 013. Uma excelente semana para você. Muito obrigada, e a internet está aí. Eu acho que o uso consciente dela é o que mais a gente precisa, e lembrar que ela é um ambiente de sociedade. Então a gente também precisa, dentro da internet, agir com a educação, com o respeito, com a ética e com a moral. Eu acho que assim a gente consegue uma sociedade mais humanizada dentro da internet. Eu que agradeço a oportunidade, uma ótima semana. Muito obrigada. Nós conversamos com a vice-presidente da Associação Nacional de Crimes das Vítimas de Internet, Tânila Savoy.